Ih, rapaz, tá caindo a casa de alguns gurus aí da internet. O negócio tá complicado. Mas o que que tá acontecendo? Fica comigo até o final do vídeo e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Olá, Renato Oliveira aqui na área. Sabemos aí, nós brasileiros estamos passando por um momento um pouquinho turbulento sobre as eleições, né? Estamos num pós-eleição, mas está muito turbulento. O Brasil está dividido, muita gente está a favor do resultado, muita gente está contra e tá aquela bagunça. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, falar um pouquinho sobre os gurus da internet, os desenvolvedores, muitos deles são desenvolvedores humanos, treinadores mentais, e essa turma sempre disse que nós não dependemos do governo para nada, nós somos 100% responsáveis sobre os nossos resultados e que nós não dependemos de governo nenhum, de político nenhum para fazermos a nossa realidade e nos desenvolvermos. Tá? Lembrando aqui que esse vídeo não tem nenhum cunho político e eu não estou generalizando nada, tá? Então vamos lá, voltando ao assunto. Uma parte disso até faz sentido, tá? Sim, nós somos responsáveis pelos nossos resultados, somos 100% responsáveis pelos nossos resultados. Mas aí vem a parte que eles falam que nós não dependemos de político, da política para nada, de governo para nada. É aí que está uma grande mentira, um grande equívoco. Sim, se você paga impostos, se você consome, você faz compras, você precisa, se você mora no Brasil ou qualquer país do mundo, você precisa do governo sim. O governo tem que ser um aliado do povo, o governo é função, é obrigação de qualquer governo desse mundo ter bons representantes para a sua população e dar condições à sua população de segurança, questão de educação, saúde, lazer e muitas outras coisas que é função sim de um governo e nós sim precisamos de um governo para isso. Mas o que está acontecendo aí? Por que está caindo a casa dessa turma? Durante as eleições, e agora até mesmo no pós-eleições, tem muito guru da internet que resolveu se politizar. Então, fazer campanha para um candidato, a grande parte, não são todos que fizeram campanha, mas uma parte desses gurus que resolveram fazer campanha, a grande maioria focou em um candidato à presidência. E alguns deles não estão aceitando o resultado, tanto é que estão até apoiando manifestações, enfim. Mas aí é que vem a contradição. Se pessoas que sempre disseram para nós que nós somos 100% responsáveis pelos nossos resultados e não precisamos de governo para nada, e durante muito tempo eu acreditei nisso também, por que resolveram fazer campanha política se nós não dependemos de governo para nada? Essa é a questão. E muitos estão defendendo a ferro e fogo ainda, muitos até indo contra os resultados das eleições, mas se nós não dependemos do governo para nada, por que temos que nos preocupar em relação a isso? Então essa é uma grande contradição de grande parte dos gurus que resolveram se politizar nesse período. E o que está acontecendo? A casa está caindo para alguns deles, porque o que acontece? Grande parte de seus seguidores resolveram questionar isso daí. Fulano de tal, eu estudei com você, inclusive, sobre um autor que você defende tanto, lá do século passado, que diz que nós não dependemos de governo para nada, e agora você está defendendo que sim, nós precisamos nos politizar, dependemos de tal governo, tal. E ele resolveu responder para um de seus seguidores, dizendo: os tempos mudaram, precisamos estar a par da política, sim, é importante para um país. Sempre foi. Não é que agora é. Não é que os tempos mudaram e agora virou. Não, sempre foi importante. Tá? Então, é o que eu sempre digo. Eu falo isso nos meus vídeos. Somos responsáveis pelos nossos resultados, mas é importante que temos um bom governante que represente bem o seu povo. Isso é importante. Em alguns casos, por exemplo, alguns gurus resolveram até tirar os vídeos de seus perfis porque realmente estava dando muito ruim. Muita gente criticando, muita gente indo contra, muitos perderam seguidores por causa disso, inclusive, e teve inclusive fatos, até casos, tanto é que eles sempre defenderam essa questão que nós não dependemos de nada de governo, que um desses gurus há muito tempo
defendendo essa tese, fez até uma brincadeira, que disse que nem se lembrava o nome do presidente, porque não estava ligado nisso, nesse assunto, e que não assiste, né, não assiste jornal, resolve não se informar, porque isso não faz parte da realidade das pessoas. Então a grande questão é essa, ficou esse grande equívoco, né, ficou essa coisa meio estranha. Por que se defendia tanto que a gente não depende de um governo e agora estão defendendo tanto um político em si? Qual que é a moral da história que eu quero dizer aqui para você? Você precisa, em primeiro lugar, cuidado com tudo que você escuta na internet, porque nem tudo é verdadeiro, tá? Muita gente cria um conteúdo simplesmente para vender um treinamento e vender um curso para você. Vender treinamento e curso na internet não é errado, é bom, desde que você seja ético e realmente esteja passando a verdade. Eu trabalho com desenvolvimento humano também, eu ajudo pessoas, só que eu jogo a real, tá? Eu não omito as coisas. Tem muita gente, muitos desses gurus que falam, não, é que é fácil, vai lá, faz, que vai dar certo. Gente, não é fácil, as coisas não são fáceis. Se fosse fácil, todo mundo faria. Tudo tem um obstáculo. E tem que respeitar o tempo de cada um também. Somos responsáveis pelos nossos resultados? Somos responsáveis. Mas sim, nós dependemos sim de um governo que também nos represente bem, como eu já disse aqui. Então, o que você precisa fazer? Como eu já disse, não acredite em tudo que você veja na internet, faça a sua parte, vai lá, desenvolva a mente, trabalhe sim, trabalhe duro, se empenhe, porque você vai ter uma mudança de vida sim, você precisa se empenhar. E outra, mantenha-se informado sobre aquilo que acontece na sua região. Você precisa ver no noticiário, assistir, ver o que está acontecendo, estar a par da política, da economia, principalmente para poder cobrar aquele representante que está no poder, ok? Então, esse é o meu recado aqui. Fica essa incógnita, por que será que esses gurus têm algum motivo especial para ter apoiado algum candidato específico, sendo que eles sempre disseram que não precisa de governantes para se desenvolver? Enfim, fica aí, você tira a sua conclusão, mas você precisa continuar se desenvolvendo sim, ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima, até o próximo vídeo.